Olá, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre uma outra escola helenística, que é justamente o estoicismo. Ora, antes de eu começar a explicitar o pensamento estoico, gostaria de pedir a você, se você ainda não se inscreveu no meu canal, que você possa se inscrever, marque aí o sininho para receber os avisos, deixa depois aí o seu comentário, a sua curtida, porque isso nos ajuda muito, né? Compartilhe o vídeo, etc., para que a gente possa realmente continuar o nosso trabalho, né, aqui de difusão do pensamento filosófico, teológico, etc. Então, desde já, muito obrigado aqui pela sua presença, pela sua atenção. Mas vamos aí ao que nos interessa, né? Ou seja, da mesma forma que o epicurismo teve uma relevância, uma importância muito grande do ponto de vista histórico, o estoicismo também, pensamento histórico o estoico, desculpa, vai ter ali a sua grande presença no desenvolvimento das reflexões filosóficas, seja no contexto antigo, ali, né, no final na segunda parte do quarto século antes de Cristo, vai ter ali a sua relevância, a sua importância, né? E depois no próprio desenvolvimento do século terceiro, etc., como também no chamado depois médio estoicismo, como também no estoicismo imperial. Evidente que em cada fase nós vamos ter elementos que acabaram, digamos, diferenciando, né, cada período aí, ou seja, o estoicismo antigo, o médio estoicismo, o estoicismo imperial, vai ter as suas particularidades, digamos assim. Mas mesmo com essas pequenas particularidades, existem alguns elementos que de fato são muito presentes no pensamento estoico. E aí nós vamos ver, né, aquela constante contraposição, muitas vezes, em epicuristas de um lado, estoicos do outro, né, cada um fazendo a sua abordagem sobre aquela grande problemática da questão da felicidade, da vida feliz. Para os estoicos, evidentemente, a vida feliz ou a felicidade, ela não está tão relacionada com a questão do prazer, da idoné, ou simplesmente satisfazer as nossas necessidades com moderação, para assim atingir a ataraxia. A questão da ataraxia, ou seja, da tranquilidade da alma, da imperturbabilidade, ela continua, né? É algo fundamental, ou seja, dentro desse contexto ético que está se discutindo sobre a problemática da vida feliz, como também uma questão muito importante na própria análise da noção do conceito de sábio, de quem é esse sábio, né? Quem é de fato esse sábio, que é justamente aquele que vai conseguir atingir essa vida feliz e, portanto, o sábio vai ter que ter essa ataraxia. Por outro lado, os estoicos eles partem de outros pressupostos, outros referenciais. Eles possuem um pensamento, evidentemente, profundamente sistemático, né? E suas reflexões éticas, com certeza, têm ali determinados pressupostos, né, físicos ou ontológicos, ou seja, da sua visão de mundo, e, ao mesmo tempo, da maneira como eles entendem a realidade humana e o próprio processo de conhecimento humano. Né? Também são materialistas e, quando falam de alma ou de espírito, sempre é com uma conotação materialista. Ora, para os estoicos, a grande questão, o grande ponto aqui, é que se nós queremos realmente, de fato, atingir a vida feliz, um primeiro ponto que é importante é ter uma vida ética, é ter uma conduta moralmente, digamos assim, saudável, né, e correta. E agir eticamente, do ponto de vista estoico, é você agir em sintonia com a natureza. É você, de fato, estar em comunhão com a natureza, é você procurar seguir essa ordem natural. Portanto, a noção de lei natural vai ser algo muito presente e defendida pelos estoicos. Né? E por aqui a gente já vê que não é uma noção que foi inventada pelos cristãos, como às vezes alguns dizem. Mas, na realidade, no contexto grego, isso já havia, né, sido discutido, já se debatia sobre essa questão, não só da lei natural, mas o conceito de lei eterna, por exemplo, etc. Ora, isso posto, então, a gente vê que agir eticamente ou viver eticamente é você viver em comunhão, em sintonia com a natureza,
respeitando essa ordem natural, seguindo essas leis naturais, tendo a lei natural como seu guia, como a sua orientação, né? Óbvio que o estoico ele parte desse pressuposto, por quê? Porque o mundo natural, a própria natureza, era vista de fato como uma realidade profundamente racional, ou seja, essa ideia de que o real ele é racional. Há um logos do mundo, né? Há um logos que rege o mundo, que rege toda a realidade, e, portanto, né, as coisas não acontecem simplesmente de maneira fortuita ou por acaso, há uma razão de ser. Então, se de fato há um logos que rege o mundo, que organiza todas as coisas, né? E, portanto, a, o modo das coisas serem, os acontecimentos, os fatos, né? E, enfim, tudo que está no âmbito desse natural, dessa existência, é a expressão, de uma certa forma, dessa racionalidade. E o ser humano vinculado a tudo isso, ele participa, de uma certa maneira, desse logos, justamente porque ele tem uma parcela dele em si, ele é um ser racional. Na medida em que ele é um ser racional, né, ele tem ali esse logos humano, tem esse vínculo com esse logos do mundo. Né? Então, o ser humano deve seguir a natureza, estar em comunhão com a natureza, né, seguindo essa ordem natural, porque tudo isso tem uma razão de ser, tudo isso tem um sentido, porque é uma racionalidade implícita no próprio real. Essa é a ideia. E, portanto, o ser humano, usando o seu logos, a sua razão, né, e buscando estar em sintonia com esse logos do mundo, deve procurar ir conhecendo essa realidade, essa ordem natural, essas leis naturais, e conduzir a sua vida a partir disso. E aqui a gente vê que, de fato, se agir eticamente e agir de acordo com a ordem natural, com a lei natural, do ponto de vista estoico, agir eticamente também e agir de acordo com a lei natural é você agir de maneira racional. Então é como se fossem equivalências aqui, ou seja, agir eticamente, agir conforme a natureza e agir de acordo com a razão, no fundo, é a mesma coisa, né? E, portanto, é por isso que os estoicos vão chamar muita atenção, né, para a questão das paixões, né, entendendo aqui paixão como aquilo de uma certa maneira que perturba a alma, que desestabiliza a alma, né? Logo, o que deve predominar na vida de um ser humano, se de fato ele quer atingir a ataraxia e, por conseguinte, a vida feliz, deve ser justamente o quê? Não são as paixões. Não são as paixões que devem dominar a minha alma, não são as paixões que devem ter o princípio do comando do meu agir, mas sim a minha razão, né? Porque aí, sendo a minha razão e não as paixões, eu vou procurar de fato estar em sintonia com o logos do mundo, com a natureza, né? Que tem ali também toda uma dimensão divina para os estoicos, ou seja, esse logos do mundo, essa que rege a natureza, essa própria natureza, tem ali também toda uma dimensão divina implícita nisso, segundo eles. Por isso que muitos vão dizer que existiria um certo tipo de panteísmo, né, no pensamento estoico. Mas o que é importante é isso, né? Eu comando a minha vida pela razão, porque aí eu vou viver em sintonia com a natureza e, por conseguinte, vou agir eticamente. E assim, vou atingir a ataraxia e, portanto, também a vida feliz, né? Logo, para poder conseguir viver dessa forma e atingir essa meta, né, os estoicos vão frisar tanto a importância da disciplina, né, de ter uma vida disciplinada. Por isso a própria questão da ascese, né, do autocontrole, vai ser colocada e frisada tanto por eles, né? Antes de falarmos, por exemplo, sei lá, de um tipo de ascetismo cristão, ou mesmo esse espírito ascético em outras religiões, nós já vemos isso no próprio estoicismo, né? Aprender a se controlar, não deixar as paixões dominarem, me moverem, né? Mas sim a razão, e a importância da disciplina, né? Dessa questão de saber controlar os próprios desejos e impulsos. E aqui é óbvio que eles vão frisar muito a questão das virtudes, a importância das virtudes. Né? Por isso que, de novo, agir eticamente, ou agir conforme a natureza, ou conforme a razão, ou agir conforme as virtudes, ter uma vida virtuosa, no fundo, é a mesma coisa. E para os estoicos, esse é o caminho, esse é o procedimento para que a gente consiga, de fato, atingir a vida feliz. Ou seja, nós não podemos ter simplesmente uma conduta, uma vida, segundo os estoicos,
de reação. As coisas nos afetam, as coisas nos atingem, né? E aí nós simplesmente reagimos automaticamente, né? E nos tornamos escravos de um monte de coisas. Então, de fato, os históricos vão dizer como que uma alma que é afetada e atingida por tudo, e essas coisas que a dominam, e ela simplesmente fica reagindo perante tudo que a afeta, como que ela vai atingir a ataraxia? Não teria como. Né? Por isso que muitos, a partir dessa questão do estoicismo, vão falar, né, de uma, enfim, da questão da educação da vontade, que tem pessoas que dizem que é possível, tem outras que dizem que não, enfim, é um dilema, uma grande questão no contexto filosófico sobre se isso é possível ou não, a questão da educação da vontade. Mas, independentemente disso, né, os estoicos, de fato, o pensamento deles tinha de fato, essas características, né, e esse é o caminho proposto por eles. E esse modo de pensar, essa maneira de lidar com as paixões, defendendo essa importância de ser conduzido pela razão, com certeza, né, vai influenciar muitas correntes filosóficas, muitas escolas, muitos pensamentos de outros filósofos, né, tendo essa clareza que não é que eles querem simplesmente, então, professores querem extirpar as emoções, as paixões? Não, me parece que não. Acho que a questão não é essa. A questão, de fato, é o que predomina no meu interior, o que comanda a minha conduta, né? O centro da minha personalidade. Acho que esse é o X da questão aqui. Né? Lógico, poderíamos discutir até que ponto a razão humana ela é tão poderosa, até que ponto o ser humano sozinho é capaz de atingir tudo isso, né? Mas isso já é uma outra questão, já é uma outra discussão. Espero que essa breve exposição te ajude a se interessar pelo pensamento estoico e, a partir desses pequenos traços, entender os textos, né? Então, continue os seus estudos, as suas reflexões. Se você gostou, repito, deixa aí a sua curtida, compartilhe, deixe seu comentário, né? Se não se inscreveu no canal, se inscreva. Isso nos ajuda muito e eu preciso, sim, do apoio de vocês para continuar esse trabalho de divulgação, tá certo? Um forte abraço, tudo de bom, né? E repito, continue estudando, procure ler bons livros, não fique só na internet. Tchau, tchau e até a nossa próxima vez. Até mais.